Muito bem, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Que Deus os abençoe. Nós estamos aqui nessa campanha da Sexta-feira Forte, profética, na presença de Deus. Nós sabemos que cada momento na presença do Senhor é profético. Deus tem uma palavra de vitória, Deus tem uma profecia de bênçãos, de vitórias acerca da nossa vida. E neste momento não é diferente. Cada tempo, cada momento na presença de Deus é glorioso, é profético. Deus tem uma palavra espiritual para levantar a nossa vida, a nossa alma diante da sua presença. Nós cremos nisso, por isso estamos nesta campanha. Então eu convido a vocês a estarem conosco neste momento todas as sextas-feiras na presença do nosso Senhor, neste momento de oração e palavra profética diante da presença de Deus. Tenha certeza que Ele tem coisas grandes e maravilhosas para fazer diante das vossas vidas. Em nome de Jesus. Sabemos, meus irmãos, que principalmente às sextas-feiras, muitas pessoas fazem trabalhos negativos espirituais, muitas pessoas estão entregues aí a coisas negativas espirituais, principalmente na sexta-feira. Mas Deus, Ele nos chama neste momento para buscar a sua presença neste dia, mudar a situação, mudar o quadro. Muitas pessoas fazendo trabalhos espirituais de macumba, trabalhos espirituais negativos contra a vida das pessoas, justamente neste dia. Mas também Deus escolhe a nossa vida para abençoar. Deus escolhe a sua vida também para abençoar pessoas. Por isso, eu peço neste momento que você compartilhe, curta e compartilhe esta transmissão. Curta e compartilhe neste momento, em nome de Jesus, essa transmissão para que mais pessoas possam ouvir a palavra de Deus, ouvir essa oração e ser libertas pela parte do Senhor, pela parte de Deus, para que receba também esta graça, este favor diante da sua vida. Seja também um missionário, uma missionária do Senhor e compartilhe essa transmissão em nome de Jesus. Com certeza Deus, Ele irá abençoar a vossa vida em nome de Jesus. Neste momento quero compartilhar com vocês a Bíblia Sagrada, os versículos da Bíblia Sagrada, a qual o Senhor nos traz neste momento, que está no livro de Ezequiel. Livro de Ezequiel, capítulo de número 37. Ezequiel 37. Que diz assim a palavra do Senhor: Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, e eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Versículo 3. Então me perguntou o Filho do Homem: acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Queridos, nesta passagem a Bíblia vai dizer que o profeta Ezequiel, ele está diante da presença de Deus e veio sobre ele a própria mão do Senhor. Veio sobre ele a própria mão de Deus e o tomou de um lugar para o outro. A Bíblia vai dizer: me levou em espírito e me deixou no meio de um vale. Esta visão a qual
teve Ezequiel da parte de Deus foi uma visão acerca de um vale. E esta visão não era nada bonita, não era nada bela, mas vai dizer que ele viu aquele vale cheio de ossos. Aqueles ossos estavam desconjuntados, aqueles ossos estavam espalhados, estavam misturados de um lado para o outro. Ali havia milhares e milhares de ossos, a qual não sabia qual completava um ou outro, qual que era de um ou de outro. Ali aquela visão que ele teve foi uma visão ruim, uma visão horrível. E ali Deus, o Espírito do Senhor, ele vai dizer para Ezequiel: podem esses ossos reviverem? Podem verdadeiramente estes ossos voltarem à vida? E quando Ezequiel olha e vê aqueles ossos desconjuntados que estavam, diz a Bíblia, sequíssimos, foi totalmente o líquido de vida. Já estavam apodrecidos há muito e muito tempo. Já estavam ali aqueles ossos sem líquidos, sem vida, já secos e sequíssimos há muito tempo. Mas quando veio a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Ezequiel, ele responde acerca daquele que o trouxe àquela visão. Senhor Deus, tu sabes. Senhor Deus, o Senhor conhece. Senhor, o Senhor sabe. Aquela visão que ele estava tendo, ele percebeu que era uma visão horrível, uma visão totalmente difícil, uma coisa nada bela, mas ele responde que o Senhor sabia, pois ele demonstrara aquela visão. E Deus fez saber ao profeta que o povo, o seu povo, chamado pelo seu nome, estava desta forma. O povo de Israel estava desta forma, como ossos sequíssimos, sem líquido de vida. Mas quando ele responde: Senhor, tu sabes, ele joga na responsabilidade daquele a qual mostrou a visão. Se Deus havia mostrado aquela visão horrível acerca de como estava o seu povo, o Senhor sabia também a forma de mudar este quadro. O Senhor conhece, o Senhor sabe, o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor sabe se pode ser mudado essa situação. Assim estava o povo de Israel, como aqueles que estavam mortos e os seus ossos desconjuntados, sem líquidos de vida. Assim também o Senhor demonstrou ao profeta Ezequiel acerca de pessoas que têm, aos nossos olhos estão com vidas, mas espiritualmente estão mortos. Homicídios, drogas, deleites desta vida, briga no casal, briga no lar, vida financeira também, passando por muitas dificuldades. A Bíblia diz também que ao aumentar da iniquidade, o amor de muitos esfriariam. Falta de amor, falta de compaixão, falta de realizar algo diante da vida do próximo também, uma vida espiritual totalmente desgraçada. É isso que a Bíblia estava querendo dizer: ossos secos, dificuldades tremendas, que aos meus nossos olhos parece que está com vida, mas espiritualmente não está nada bom, está totalmente uma dificuldade, porque o nosso Senhor, ele olha, como diz a Bíblia Sagrada, ao encontro de Samuel com Jessé. O Senhor diz a Samuel: Deus não vê
como um homem vê. Ele olha diretamente para o coração, diretamente para o lugar onde as pessoas não veem, mas ele conhece. Muitos têm nome de que vive, mas está morto. A sua vida está como um vale de ossos secos. Mas o Senhor diz algo para resolver essa situação, para resolver este caso, para que esses ossos possam reviver. O Senhor dá uma autoridade ao profeta, o Senhor dá uma autoridade a ele, dada pelo Espírito Santo, dada pelo Espírito de Deus, e essa autoridade que Deus quer colocar diante da nossa vida, nessa sexta-feira, diante da presença do Senhor, neste momento de palavra e oração diante da presença de Deus, esta autoridade que Deus ele quer colocar diante da sua vida, diante da situação, da dificuldade a qual você passa, diante do vale dos ossos secos, diante da escuridão, diante do perigo iminente de morte espiritual, diante da sua casa, diante da sua família, diante do seu lar. Deus quer colocar essa autoridade diante da sua vida. Deus te chama como profeta, como profetiza diante do Senhor, diante do Espírito de Deus neste momento, em nome de Jesus. Que toda palavra contrária, que toda palavra do diabo seja repreendida neste momento, que todo trabalho contrário contra a sua vida seja repreendido neste momento, em nome de Jesus. Profetiza a estes ossos, diz o versículo 4, e dizes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor, ouve a palavra de Deus, diante daqueles ossos desconjuntados, diante daquela falta do líquido de vida, diante daqueles ossos sequíssimos, o Senhor mandou profetizar, amando de Deus, amando do Espírito Santo, ele manda profetizar diante daqueles ossos, ele manda profetizar diante da situação difícil, diante do problema, diante da dificuldade, ele manda profetizar. O Espírito de Deus está sobre ti, o Espírito Santo, a qual foi selado diante da promessa de Deus, nos manda profetizar, porque a palavra de Deus nos diz que o homem e a mulher, ele foi criado para dominar sobre a criação, dominar sobre os peixes, sobre as águas do mar, sobre tudo que foi criado, sobre toda a criação linda e maravilhosa de Deus. Mas o que acontece? Nós somos dominados pela situação, nós somos dominados pela dificuldade, nós somos dominados por palavras negativas diante de nós, somos dominados por situações que acontecem diante da nossa vida. Mas o Senhor nos chama para profetizar, para dominar diante da situação, diante da dificuldade. Você que está passando por um problema aí financeiro, está esperando algo diante da presença do Senhor e não vê acontecer, Deus fala com você neste momento, nessa sexta-feira profética, forte na presença de Deus, para você profetizar diante da situação. Profetiza algo bom, profetiza que vai mudar, profetiza que vai acontecer um milagre diante da presença de Deus. O Espírito Santo te sela com este poder, com esta graça da palavra do Senhor, que é profetizar diante da situação para poder mudar. A palavra de Deus é uma palavra de profecia diante da nossa vida. 1 Pedro capítulo 1, versículo 25, a palavra do Senhor permanece para sempre, acerca acima de toda a palavra, e essa palavra que está entre vós. Salmo 107, versículo de número 20 diz, enviou a sua palavra e os curou e os livrou da morte, e os livrou da destruição. A palavra de Deus tem cura, a palavra de Deus tem libertação, a palavra de Deus tem mudança, e Deus fala para nós, lança a palavra de Deus, profetiza a palavra de Deus diante da sua situação aí, diante da sua casa,
casa, diante do seu problema, diante do seu lar. Profetiza diante da sua família, diante da vida dessa pessoa. Profetiza. Salmo 119, versículo 89: para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece diante dos céus e da terra. Profetiza a palavra de Deus diante da sua situação. O que o Senhor diz para você neste momento, você que me ouve neste momento, profetiza a palavra de Deus. Versículo 5: assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito diante de vós, o Espírito de vida. Vai ter mudança, vai ter transformação através da palavra do Senhor. Profetiza a palavra de Deus. Então profetizei segundo me for ordenara. Enquanto eu profetizava, houve-se um ruído, um barulho de ossos que batiam contra os ossos e se ajuntavam, e cada osso ao seu osso. E olhei que haviam tendões sobre eles e cresceram as carnes. Então se estendeu sobre eles, mas não havia o Espírito. Então ele me disse: profetiza o Espírito, profetiza, ó filho do homem, diz: assim diz o Senhor, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como for ordenara, e o Espírito entrou neles e viveram e se puseram de pé, um exército tão grande e numeroso. Assim foi diante da vida do profeta, e assim será diante da sua vida. Profetiza diante do seu problema, profetiza diante da situação. A palavra de Deus, o Espírito de Deus, ele tem mudança, ele tem libertação sobre a sua vida, em nome de Jesus. Ore juntamente comigo neste momento. Senhor Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, Deus de graça, Deus de poder, Deus de misericórdia, ó Pai, eu creio, Senhor, na Tua presença diante da vida dessa pessoa que me ouve neste momento. Eu creio na Sua graça, no Seu poder, ó Pai. Em nome de Jesus, coloca palavras diante dessa vida para profetizar, Senhor, diante da situação, seja de enfermidade, seja de falta de saúde, seja de problemas até mesmo financeiros, ó Pai. Coloca, Senhor, meu Deus, a Tua profecia do Teu Espírito Santo diante desta vida. Eu creio, Senhor, no Teu poder neste momento, Senhor, meu Deus, na Tua palavra que irá mudar essa situação, que fará nascer novamente vida diante do lugar onde está tudo seco, onde os ossos estão secos, onde estão a dificuldade. A Tua esperança, o Teu Espírito Santo neste dia, em nome de Jesus, Senhor, nós profetizamos a bênção, a vitória diante desta casa, diante desta família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o Espírito de Deus te conceda palavras boas, palavras positivas para profetizar e irá acontecer diante da palavra de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Que Deus os abençoe.